Irmãos, é uma alegria muito grande podermos estar aqui nessa manhã, ainda que é uma manhã um pouquinho mais fria, mas sabemos que tudo remete à soberania do nosso Deus, por isso que estamos aqui nessa manhã. Como nós já ouvimos através do Salmo 16, Davi expressando que a única herança que ele tem é Deus. Quando nós olhamos também para o Salmo 73, nós vamos ver lá o Salmo de Asaf, um salmo que todo crente devia ler diariamente, para ver assim aquela dimensão que nós temos às vezes do nosso comportamento humano, de olhar para as coisas desse mundo, desejar as coisas até do outro, e o salmista está dizendo assim, olha, o maior bem que eu tenho, lá no Salmo 73, assim como o Salmo 16, é a herança que Deus me deu, é a vida eterna, podermos realmente olhar e entender. Eu não preciso ter inveja do outro, eu não preciso ter o desejo de ter aquilo que o outro tem, mas aquilo que Deus, na soberania dele, me dá. Então isso é importante nós pensarmos, e já nesse início também falarmos a respeito disso, porque hoje nós vamos tratar exatamente da graça divina, que as nossas intenções humanas, os nossos desejos humanos, jamais não impedirá exatamente assim a graça divina de se manifestar. Não temos o direito e não conseguimos interromper isso. Está escrito já, tudo está revelado através das Sagradas Escrituras. Se nós queremos saber mais de Deus, conhecer mais a Deus, temos que vir para as Sagradas Escrituras, sempre, sempre, sempre. Nós cantamos nesse último cântico uma expressão que é uma grande verdade da nossa vida. Eu quero começar com essa pergunta para você nessa manhã, exatamente relacionando a esse conceito que nós devemos ter todo dia. Por que eu estou vivo hoje? Por que eu estou aqui hoje? Daqui a pouco nós vamos sair daqui. Nós vamos viver a nossa vida rotineira, os nossos hábitos da nossa vida rotineira. E minha pergunta inicial é essa: por que estamos aqui nessa manhã? Por que estamos vivos? A resposta é simples. E nós cantamos na última estrofe do cântico: hoje eu posso viver, porque Ele se entregou por mim. E é dessa forma que Deus comunica-se conosco, mostrando que um Filho único, unigênito, morreu na cruz por mim, por você e por muitos. Quando nós falamos muitos, já aprendemos aqui que esses muitos são aqueles que creem no Senhor Jesus. É diferente de todo mundo. Por muitos que hão de crer. Essa foi uma das orações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E semana passada, na exposição bíblica, o irmão que expôs provavelmente relatou a disciplina que Jesus tinha e que nos ensina a maneira de orarmos também, se nós voltarmos em Mateus capítulo 6. E nos mostra também que diante de um sofrimento, de uma aflição que seja, nós temos que orar. Como alguns dos seus servos, a qual ele convidou para ir com ele ao Getsêmani. E ali, toda vez que Jesus, nas 3 vezes da oração, como já ouvimos semana passada, nas 3 vezes, quando Jesus retorna para ver se os seus estavam atentos, eles estavam dormindo. E nós vemos assim, essa disciplina espiritual ensinada a nós, mesmo diante da aflição. E aí Deus comunica conosco através da palavra dEle, nos mostrando, através de um Filho unigênito, um único Filho, qual é o sentimento que um pai e uma mãe têm pelo seu único filho, ou que Deus tinha pelo seu único Filho, que morreria em favor de muitos. E nós vemos essa jornada aqui, nesse pouco tempo de ministério de Jesus na terra. 3 anos e meio, alguns vão falar a respeito disso, mas sempre apontando para quê? Para a graça divina, para a soberania dele. E aí hoje nós vamos aqui juntos olharmos para lembranças essas as quais nós não podemos perder, deixar de lado, olharmos realmente para essas intenções humanas
que não vão impedir a manifestação da graça divina. Nós vimos nos textos anteriores aqui, dos versículos anteriores, que Jesus, ao ser traído por Judas, já estava tudo tramado ali por Judas, se vendeu por 30 moedas, ou seja, negociou o Salvador. E nós já falamos um tempo atrás aqui, de não negociarmos a nossa essência. A nossa essência é inegociável. É como falarmos de princípios familiares. Cada um de nós nascemos e fomos criados dentro de princípios familiares. Alguns deles distorcidos. Aí, como nós já cantamos através dos cânticos hoje, nós somos resgatados. E a sublime graça, esse favor imerecido, se manifestou na minha vida, na sua vida, e trouxe também aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, amigos também. E esses princípios a qual nós começamos a aprender agora, princípios cristãos, não podemos mais negociar. E aí o mundo não pode tomar conta disso. Nós já aprendemos na escola dominical de manhã, Romanos capítulo 12. Renovai a vossa mente diariamente. Quando renovamos a nossa mente diariamente, foi o que nós falamos hoje de manhã no estudo bíblico. Nós estamos fazendo o quê? Olhando para a cruz, olhando para o sacrifício de Jesus, olhando o quanto Ele foi fiel, fiel até a morte, e aí mostrando também que, ensinando a nós, o quanto nós somos infiéis, o quanto realmente, ainda que a fidelidade dele permaneça, o nosso comportamento humano vai ser infiel. E aí nós não temos que negociar, não podemos negociar os nossos princípios. Passamos diariamente por transformações e precisamos manter a essência. E qual é a essência? Ser um servo, uma serva fiel ao Senhor. Não permitir que as nossas intenções humanas realmente tire o brilho da manifestação da graça de Deus. Ainda que eu e você, ou muitos de nós, os nossos irmãos em Cristo espalhados na face dessa terra, queira dar aquele jeitinho para com Deus. Aquele jeitinho de que eu vou fazer da minha forma, da maneira que eu quero. E esquecemos que o controle todo está debaixo da soberania de Deus. É Deus que conduz a nossa vida. É Deus que tem o controle de todas as coisas. É Deus que nos leva a um texto bíblico, ao qual nós vamos ler hoje, que nos mostra diante das circunstâncias que Ele é gracioso, que Ele é amoroso, que Ele é cortês, que Ele é fiel. E essa palavra fiel é o que deve nos incomodar diariamente. O quanto realmente nós somos fiéis. O quanto nós somos autênticos. Porque nada adianta eu estar aqui diante de vocês, falar e eu não sou fiel à palavra do Senhor, eu não tenho uma vida fidedigna cristã. Muitos de nós têm os nossos desvios, as nossas inclinações pecaminosas, às vezes as nossas inclinações até no nosso falar, na nossa maneira de pensar às vezes. E tudo está no controle do nosso Deus. Por isso que eu afirmo novamente, que as nossas intenções humanas, quando eu digo de intenções, você pode até pensar na questão dos nossos desejos humanos, jamais impedirá a manifestação da graça divina. Nós não temos nenhuma autoridade, nenhum direito de interferir na graça divina. E quando nós tentamos fazer isso, nós estamos sendo realmente como um Judas. Como eu interfiro, pastor, na graça divina? Você não interfere, nem eu. Mas nós conseguimos fazer sempre o quê? Olhar para a graça divina e entender, é um favor imerecido. A manifestação da graça independe das minhas atitudes, do meu desejo. Porque Deus, Ele é soberano em tudo. Então pense a respeito disso. Pense inicialmente essa questão realmente, por que eu estou vivo?
porque Jesus morreu no meu e no seu lugar. Por isso estamos aqui, para aprendermos e trazermos à nossa memória lembranças. E eu quero destacar hoje, através do texto, pelo menos 3 lembranças aqui, a qual nós não devemos esquecê-las em nenhum momento. Quando eu falo não esquecer nenhum momento, provavelmente no dia a dia, eu e você, trazemos à memória isso. Nós vivenciamos essas lembranças, mas não tão na essência como nós deveríamos. Mas eu quero trazer para nós hoje, nesta manhã, essas lembranças. Vamos ler o texto. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 47 ao 56. Nós vamos ler. Nesse capítulo de Mateus nos será apresentado, que o cálice de sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo começa a encher. E praticamente é o momento quase final ali de tudo que a Sagrada Escritura já vinha mostrando, revelando aos seus ali. E aí com isso agora nós vemos pelo menos 3 situações aí, a qual nós vamos enxergar no texto, O primeiro, que já foi exposto aqui anteriormente, que Jesus foi traído por um dos seus discípulos, isso é fato, já sabemos isso. Ele foi abandonado pelos demais, e na verdade será abandonado pelos demais, e será preso, aprisionado por seus inimigos. Inimigos esse de morte, porque era o desejo dos principais sacerdotes e anciãos do povo. Lembrando que Jesus, num dos versículos que nós vamos ver aqui, ele dá essa ideia já. Olha, eu estive com vocês tanto tempo, ali ensinando no templo, e agora vocês vêm a mim para me prender. E aí mostrando realmente essa submissão de obediência ao Pai diante das circunstâncias que iriam vir já. E isso é uma grande lição para nós também. O quanto nós somos submissos à obediência ao Pai, à palavra de Deus, diante das circunstâncias, diante das situações, diante das nossas inclinações que virão. Quando nós somos submissos a essa obediência também. E nós vamos ver o quanto Jesus nos ensina a olharmos pelo menos para 3 lembranças aqui, que devem estar enraizadas no nosso coração. Vamos ler o texto, a partir do versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. Algumas versões podem estar: salve, rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que viesse? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos 12, que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, vou enfatizar aqui, tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela leitura da palavra e clamando ao Senhor para que Ele trate os nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te bendizemos nesta manhã, ó Pai,
já agradecidos, Senhor, por tudo que já aconteceu nesse lugar no início, pela leitura da Tua Palavra no início do culto, pelos louvores, que trata os nossos corações, que nos confronta, que também nos conforta, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nesse momento, Senhor, nos rendemos a Ti em adoração, em gratidão, pela exposição da Tua santa palavra. Palavra esta, Senhor, que é viva, que é eficaz, que nos instrui diariamente a nos tornarmos, Senhor, servos fiéis a Ti, a revermos, Senhor, inclinações do nosso coração, a entendermos que a Tua soberania é muito maior, Senhor, do que as intenções dos nossos corações. Por isso, Senhor, nos direciona, nos guia, nos dá clareza, Senhor, nos dá, Senhor, entendimento de tudo aquilo que vai ser exposto nessa manhã. Que Teu Espírito Santo fale, Senhor, nos nossos corações e que nos ajude, Senhor, durante essa semana a olharmos, Senhor, para tudo o que aconteceu nesse lugar, nesta manhã. Que possamos, Senhor, ser diferentes a cada dia e tratarmos, Senhor, o nosso coração. Muito obrigado, Pai. É assim que nós oramos e te agradecemos por esse momento da Tua santa palavra sendo exposta, Senhor. Amém. Amém. Queridos, nós vemos aqui uma cena no Getsemane. Esse relato bíblico ele vai estar nos 4 evangelhos, tanto em Marcos, Lucas e João. João ele vai dar mais detalhes em relação a esse fato, e é interessante que lá em João dá o nome também de Pedro, esse servo que desembaiou a espada, e nós vemos aqui alguns comentaristas vão dizer assim que alguns dos discípulos andavam armados, né? Vou usar os termos aí, a gente não pode confundir isso nos dias de hoje, né? Que tanto Jesus reprova a atitude, essa intenção de um dos seus discípulos. Mas o fato é aqui que Jesus sabia de todo o ocorrido, e naquele momento chega até ele praticamente uma multidão para o prender. E qual que era o sinal? O sinal de Judas que ele havia tratado com os principais sacerdotes e anciãos. Era através de um beijo. Porque até então era costume da época, e entre eles, usar o ósculo santo. E a palavra de Deus vai nos tratar a respeito do ósculo santo, que é o beijo no rosto. Que não é discriminação nenhuma entre homens também, né? Entre mulheres. A gente faz esse hábito hoje ainda com pessoas conhecidas. E aqui há esse hábito, e a indicação era essa, era que quem Judas beijasse, esse seria o mestre, para que houvesse uma pequena distinção ali. E nós vemos em primeiro momento aqui que Jesus chega e dá um beijo em Jesus, revelando àqueles homens que queriam prendê-lo quem era o mestre, quem era o rabi, tanto que o chama de mestre. Nós vemos um dos versículos que ele chega, dá um beijo e fala, salve mestre, ou em algumas versões, salve rabi. E aí Jesus logo lhe diz, o que viesse fazer? Como se o Senhor não soubesse? Nós sabemos hoje, nós temos até assim, essa graciosa liberdade de falar dessa forma. O Senhor Jesus sabia todos os acontecimentos. Mas aí é um fator essencial, até uma questão central para nós aqui. Tudo está debaixo da manifestação da graça divina. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Todos os acontecimentos estavam já previstos lá atrás. É como eu e você pensarmos hoje, o que mais a igreja almeja? O que mais nós, como servos do Senhor, almejamos hoje? Talvez a gente não para pensar nisso. Eu repito isso várias vezes aqui. Nós vivemos a nossa vida no cotidiano e não paramos para almejar, desejar isso, muitas vezes, porque estamos presos às coisas desse mundo. Qual de nós, através da revelação das Sagradas Escrituras, deseja ansiosamente a volta de Jesus? Esse é o maior marco da igreja. Esse é o maior desejo que a igreja deve ter. E nós não pensamos dessa forma. Estamos presos às questões desse mundo, aos prazeres desse mundo, porque não sabemos às vezes diferenciar ou aproveitar da criação que Deus nos deixou. Estamos presos e esquecemos lá de Colossenses, né? Olhai para as coisas lá do alto. Olhai. E muitas vezes não almejamos isso. Então o Senhor sabe
Senhor conhece todos os acontecimentos. E um dos maiores desejos que nós deveríamos ter seria esse. E aqui, continuando, nós vemos que ele faz essa pergunta a ele. E nisso aproxima-se deles as pessoas e o prende. E a primeira reação de um dos seus discípulos, o primeiro desejo, a intenção dele, é realmente desembainhar a espada e cortar a orelha de um dos sacerdotes. Quando nós olhamos lá em João, nós vamos ver que Jesus, ele tem toda aquela parte amorosa, cuidadosa, de virar para o seu discípulo e confrontá-lo, dizendo: olha, não precisa nada disso, não precisa dessa atitude, não precisa dessa intenção. Você fez dessa forma, mas se eu der ordem aqui, como o texto diz aqui, né, há 12 legiões de anjos para me livrar disso. Mas sabemos aqui que a soberania de Deus, ela fala além. E nós temos o privilégio de hoje, no dia de hoje, olharmos para um texto desse, trazermos para a soberania de Deus. Tudo está debaixo do controle dele. E Jesus está confrontando os discípulos na atitude, naquele desejo, naquela intenção de que não vai acontecer nada disso. E o Senhor não precisa disso. O Senhor o confronta aqui. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai? E isso remete a nós, aquela ideia do coração. Aquilo que estava dentro do coração desse discípulo. O desejo ali de não vou fazer dessa forma. Me parece aqui, me remete aqui realmente a essa questão da intenção, né? E essa intenção jamais impedirá a manifestação da graça de Deus. E o Senhor vai falando, vai tratando aqui, dizendo: olha, por acaso, né, não daria eu ordem? Né? E depois no versículo 54 ele vai dizer assim: como, pois, se cumpririam as Escrituras? Isso tem que acontecer dessa forma, tem que ser assim. E é interessante que Lucas vai mostrar aquele ato que nós conhecemos e que nós cremos também, que Jesus cura a orelha desse sacerdote. E aí eu fico pensando em toda a cena, imaginando toda a cena ali, a multidão ali, aquele alvoroço, e aí esse fato acontecendo, e Jesus ali, naquela pacificação, até nos ensina realmente a como sermos pacificadores em determinadas situações. Porque nós tratando do texto, olhando o texto, aquele alvoroço ali, multidão ali, prendendo Jesus, aí um golpe ali, numa atitude humana, uma intenção humana de querer, não vai acontecer isso. E o próprio Senhor dizendo: não, isso tem que acontecer dessa forma, para que se cumpra as Escrituras. É como se olhasse para nós e disséssemos assim: o Senhor vai voltar, e nós querendo dar um jeito nisso, não, será que é verdade, será que não é? Mas vai se cumprir as Escrituras, queira eu, queira você, não, vai se cumprir. E aí nós vemos aqui mais uma cena extremamente importante, Jesus lembrando a multidão, dizendo: olha, eu estive com vocês lá, ensinando vocês no templo, e agora vocês vêm contra mim, contra espadas, com porretes, na minha versão diz, né? Para uma violência, para uma intenção humana de vocês. E aí no versículo 56, nós de novo vemos a repetição. E aí há um destaque aqui: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. E nós estamos vendo aqui dia após dia, encontro após encontro aqui, que nós somos guiados
Pelas Sagradas Escrituras. E não tem como. Tudo o que acontece, que vai acontecer ainda, é pelas Sagradas Escrituras. E aí nós vemos muitas vezes que as nossas intenções humanas querem tomar lugar da manifestação da graça de Deus. Com isso, um destaque também que eu quero deixar para nós nessa manhã pensarmos e lembrarmos novamente, lá atrás, quando Pedro bate no peito dizendo: Senhor, jamais abandonarei você. E os discípulos entram no mesmo caminho. E aqui nós vemos agora Jesus sendo preso, e aí o autor, Mateus, vai escrever, tanto Mateus como Marcos, Lucas e João vai escrever. João muda um pouquinho lá, mas é a mesma essência. Jesus ainda, lá em João, mais amoroso, vai escrever dizendo que Jesus falou: não, deixe-os ir, falando para quem estavam prendendo. Mas os outros evangelhos vai mostrar que eles fugiram, eles abandonaram. E aí o autor Mateus vai escrever: então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E cabe a nós olharmos o quanto esses homens foram privilegiados, andando ali com Jesus, aprendendo do Mestre, e agora numa situação a que compromete a vida deles, a que vai trazer possivelmente um prejuízo da vida deles, eles abandonam o Mestre. É o que os versículos mostram. Nos mostram a traição de um deles, depois cumprimenta de todos, nos mostra o Mestre sendo preso, em submissão, obediente, e nos mostra que realmente o abandono, ele sendo abandonado. É como se olhássemos para nós como servo. No momento de aflição, nós recorremos a quem? Ao nosso Senhor. E cremos que Ele está presente. Mas às vezes no momento de prazer, de alegria, em algumas situações, nós abandonamos o nosso Mestre. Nós o esquecemos. Nós desfrutamos de todos os benefícios que a graça de Deus nos promove. E muitas vezes abandonamos essa graça por causa do nosso desejo humano, das nossas intenções humanas. Preste muita atenção nisso. E aí com isso, eu quero trazer para nós aqui 3 lembranças importantes para nós. Se nós olharmos para os versículos 47 a 50, nós vamos ver aí que nessa primeira lembrança, o quanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é gracioso, Ele é amável e Ele é cortês. Jesus recebe um beijo de uma traição, e mesmo assim ainda Ele é amoroso, Ele é amável e Ele é cortês. Então a primeira lembrança a respeito de que as intenções humanas não impediram a manifestação da graça divina é essa: mesmo sendo traído por um dos seus, Ele é amável, Ele é amoroso, Ele é cortês. Tudo estava debaixo da soberania dele. Assim, Ele demonstra esse amor. E é isso que eu quero que você e eu entendamos a cada dia. Quando nós temos um Senhor e Salvador que é amável, que Ele é realmente gracioso e que Ele é cortês. Pense na sua semana. Nós somos convidados, nosso irmão, hoje, a pensar através da nossa oração silenciosa a respeito como foi a nossa semana. Talvez precisemos trazer à nossa memória sempre essas lembranças. E eu quero destacar dessa aqui do texto. Quanto ali naquela situação o Senhor foi amoroso, gracioso e cortês, mesmo recebendo o beijo da traição.
Mesmo em um momento, alguém tentando ali, um dos seus discípulos, tentando impedir uma situação, a qual ele, no amor dele, na entrega que ele tinha que fazer, na submissão dele, na autoridade do Pai, ele tinha que ir para a cruz, para que eu e você hoje tivéssemos vida. O quanto ele é amável, o quanto ele é gracioso, o quanto ele é cortês. Essa é a primeira lembrança que devemos trazer sempre. A segunda lembrança, a respeito de que as intenções humanas não impedirão a manifestação da graça de Deus. Nós podemos ver nos versículos de 51 a 54, quando nós olhamos aí, o nosso Senhor e Salvador, ele é um prisioneiro obediente, e sendo um prisioneiro obediente, por amor de muitos, nós temos aí que a única ideia que ele transmite é para que se cumprissem as Escrituras. Então a segunda lembrança é o quanto o nosso Senhor e Salvador, ele nos ensina a sermos submissos e obedientes, mesmo diante de uma situação de aflição. Semana passada, eu não estava aqui, mas eu ouvi falar que foi muito bem exposta a mensagem. Mas lembre-se, quantas vezes Jesus orou e falou no momento de aflição: Senhor, se for possível, faça de mim esse cálice. E nós muitas vezes na nossa vida nós usamos essas expressões: Senhor, se for possível, não permita isso. Senhor, se for possível, não permita isso. Porque nós aprendemos com o nosso mestre, nós aprendemos com aquele a qual passou por aflição, para que nós possamos entender na nossa mente humana a respeito do sofrimento, mas que através do sofrimento, quem nos sustenta? O nosso Deus. Nos sustenta a partir do quê? Da nossa obediência, da nossa submissão. Então a segunda lembrança é essa: lembre-se todos os dias o quanto nosso Senhor e Salvador foi submisso e obediente, e o quanto nós devemos aprender com Ele. Essa é a segunda lembrança. E nós vemos aí que, mesmo diante de toda essa intenção humana ali, de que ele fosse preso, morto, que cessasse por ali, e nós sabemos que o nosso Senhor, mais para frente nós vamos ver isso, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então essa é a segunda lembrança. Ele é submisso e obediente. Isso cabe a nós aprendermos com o nosso mestre a respeito disso. Terceira e última lembrança que nós devemos trazer sempre para nós está no versículo 55 e 56. Quando nós paramos para pensar o quanto Jesus é presente na sua vida, todos os dias, conseguimos fazer essa análise? Conseguimos parar um momento? Então, um dos desafios que nós temos já para essa semana é esse. Pense a respeito disso. O quanto Jesus é presente na minha vida no dia a dia? Ou alguns vão usar alguma expressão: o quanto eu convido Jesus a estar presente no meu dia a dia? Nós vemos no versículo 55 e 56 a respeito da fidelidade. E aí nós vamos entender que a terceira lembrança que devemos trazer sempre no nosso dia a dia é essa: é que o nosso Senhor e Salvador é um Salvador fiel. Ele é um Salvador fiel diante da nossa infidelidade humana. E o que nós aprendemos com isso? Que essa lembrança remete o meu coração e o seu coração a trilharmos uma linha de fidelidade a Ele, porque Ele é fiel. Mesmo diante da infidelidade humana, Ele continuou fiel, e Ele relembra os seus, no versículo 55 e 56. Olha, estive com vocês, junto com vocês, ensinando no templo, e agora vocês querem me prender, mas tudo isso é para se cumprir as Sagradas Escrituras. Eu sou fiel ao que o meu Pai designou para mim. Essa é a terceira lembrança.
o nosso Salvador, Ele é fiel, mesmo diante da nossa infidelidade humana. Por isso que as intenções humanas não impedirão jamais a manifestação da graça divina. Porque Jesus tinha uma ordem, como eu e você nós temos hoje. Deus nos deu ordens para que cumpramos. Uma delas é, eu gosto de repetir isso: ide, pregai o evangelho, anunciai, sede minhas testemunhas, sede fiéis a Ele, sede obedientes. Esses são os nossos desafios para essas 3 lembranças. A primeira lembrança é sempre entender que o nosso Senhor, Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele é cortês, mesmo diante das situações adversas. Nós usamos na escola dominical hoje o quanto nós somos misericordiosos, porque lá há um ministério de misericórdia, a qual a igreja, nós como céu devemos exercer. Quanto nós tratamos essa misericórdia lá atrás, quanto nós entendemos, nos espelhamos, demonstramos a glória de Deus através realmente do exemplo de Cristo, porque nós caminhamos dessa forma e devemos caminhar dessa forma. Queremos sempre ser semelhantes a Cristo. Cristo, na primeira lembrança que nós devemos ter aqui, Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele é cortês. E a segunda lembrança aqui que nós temos, Ele é o Senhor Salvador, prisioneiro em obediência, em submissão. E quanto nós temos sido assim, como igreja? Quando nós chegamos, trazemos à nossa memória essas lembranças e colocamos em prática. E a última, relaciona aquilo que mexe com a gente, a fidelidade. Quando nós falamos em fidelidade, seja fidelidade, realmente assim, física, seja a fidelidade mental, do coração. Aqui nós vemos que mesmo dentro dessa situação, Jesus, Ele sendo traído pelos seus, nós vamos ver depois o resto da história, o quanto Ele resgata de novo os seus. Talvez eu e você numa situação de infidelidade de um amigo, de um parente, de alguém, nós não pensemos no resgate. Mas Jesus nos mostra diferente. Nessa terceira e última lembrança, o quanto Ele é fiel, mesmo na infidelidade humana, o quanto Ele é fiel. Cabe a nós, como desafio, na semana inteira, a olharmos para essas questões práticas. Traga à minha memória que o Senhor, Ele é fiel. Traga à minha memória que Ele é amoroso, que Ele é cortês. Traga à minha memória que Ele é submisso a uma obediência. Quando eu faço isso, eu posso dizer que a minha intenção humana não impedirá a manifestação da graça divina. E não vai impedir mesmo. É o Senhor que está no controle de tudo, para se cumprir o que as Sagradas Escrituras nos revelam. Por isso que estamos aqui nesta manhã, para, ao sairmos daqui hoje, aproveitarmos o dia, trazemos à memória todas essas lembranças e entendemos que fomos chamados para o quê? Para refletir sempre, sempre, sempre a glória do nosso Deus. Amém? Que o Senhor nos dê sabedoria a cada dia. Que o Senhor inquiete os nossos corações. Que o Senhor confronte os nossos corações a cada dia, para entender que Ele é amoroso, que Ele é gracioso, que Ele é cortês, que Ele é submisso em obediência e que Ele é fiel. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensina através do Teu Espírito Santo, que nos confrontam também, Senhor.
Nós te agradecemos nesta manhã, Pai, pela ministração da Tua Santa Palavra, Senhor, e que nós possamos, diante do que foi apresentado hoje, possamos colocar em prática, Senhor, trazendo, Senhor, essa lembrança à nossa mente, porque o Senhor é um exemplo, Senhor, da questão amorosa, é um exemplo, Senhor, da questão graciosa, da questão cortês. Tu és, Senhor, o nosso exemplo também, Senhor, em obediência, mesmo diante, Senhor, das aflições. Que Tu és, Senhor, também o exemplo para nós colocarmos em prática em relação à fidelidade. Fidelidade é essa, Senhor, a qual nós precisamos aprender, Senhor, diariamente contigo. Muito obrigado, Pai, por tudo que confrontou os nossos corações nesta manhã, através da Tua Santa Palavra, e que sejamos despertados através do Teu Espírito Santo, Senhor, a trazermos à memória, Senhor, essas lembranças, durante essa semana, para que outros possam ver em nós, e através de nós, Senhor, a mudança, realmente o refletir da Tua glória, Pai. É assim que nós oramos, Senhor, como a Tua igreja, reunida nesse lugar, no nome de Jesus. Amém.